Postou aqui, é isso aí. Pronto, Pronto, começou. está dizendo aqui que está gravando aqui. Agora, tá bom. Ok, 20 horas e 1 minuto, dia 29 de julho, 13ª reunião do Grupo de Iniciação Científica Júnior de 2022. Participaram da OBRA em 2022, da MAFOG, né? E hoje estamos na circular de... Que número que é a circular, pessoal? 13. A reunião é 13. A circular é 13 também? Não, não, peraí. Circular 13, circular 13 13. também. Circular 13, onde temos duas lições muito importantes. Aliás, uma lição muito importante a ser aprendida, que é a questão da segurança no manuseio de garrafas PET, como dizemos, né? E aí demos alguns links para vocês assistirem as demonstrações. E não sei se nos links eles estavam se referindo apenas às descartáveis e também às retornáveis. Não me lembro, entendeu? Espero que vocês tenham se interessado pelo assunto, tá? E não precisava se restringir aos links que a gente mencionou, podia ter encontrado outros links, podia ter colocado nos relatórios, inclusive, os outros links que, porventura, acharam, tá? E uma regra básica, quando você está usando um material que tem um certo limite, a partir do qual ele estoura, é você não chegar no limite, mas ficar abaixo do limite, é óbvio, né? Quanto abaixo, professor? Aí vai do seu grau de coragem, né? Mas, sim, 70%, 80%, né, do limite que estiver recomendado. Porém, estava comentando agora há pouco, antes de iniciar essa gravação, que nós compramos 2 lotes de garrafas, 2 litros, descartáveis, e num lote que já utilizamos milhares de garrafas, nunca explodiu nenhuma delas com pressão de 80 PSI. Então quer dizer que o limite de segurança, o limite devia estar bem acima de 80. Porém, num outro lote da mesma fábrica, do mesmo tipo de garrafa, já temos relatos de garrafas que explodiram com 80 PSI. Então, para você ver como é um pouco incerto esses parâmetros, né, de limite de segurança ou limite máximo de pressão, né? Então, só temos aqui 48 pessoas. E a outra tarefa, então, que era uma pesquisa, né? Tal como na anterior, você tinha que descobrir qual era o volume mais adequado de água a ser colocado na sua garrafa, para que o seu foguete fosse mais longe. Vocês chegaram aí quase todos a uma curva que subia, depois descia, depois ia para zero, né? Porque se enchesse a garrafa com água, claro, nem saía da base, né? E então agora você tinha um desafio parecido, onde o volume de água ia ser constante, tudo ia ser constante, a única coisa que ia variar seria a pressão paulatinamente, devagarinho, né? Por exemplo, de 10 em 10 PSI. Se você não conseguiu fazer 10 em 10, fez de 15 em 15, também é válido, né? Uma perguntinha rápida, porque eu tenho que sair daqui a pouco, pessoal, e o Alberto vai ficar comandando a reunião. Algum de vocês explodiu garrafa nessa tarefa? Levanta a mãozinha amarela, aí eu levanto a mãozão assim, eu explodi a garrafa. Você explodiu? Tibeli também? Bem, é claro que os que morreram não estão aqui para levantar a mãozinha, certo? Né? Romeu, você explodiu a garrafa? Eu explodi uma uma garrafa de água sem gás, né? Que a de água sem gás aguenta menos pressão que água com gás. Eu estava pressurizando e na minha cabeça, eu pensei que quando a garrafa estivesse prestes a explodir, ela ia expandir muito rápido. Só que a garrafa já tinha expandido. E aí, acho que chegou uns 100, 110 PSI, ela explodiu. Mas, Romeu, garrafa de água... Ô, Romeu, garrafinha de água... Era? Garrafa de água? Era. Uma de meio litro de água sem gás.
Aguentou sem Não PSI. pode fazer foguete com garrafa desse tipo, né, Romeu? Nem pode fazer foguete com garrafa de água, né? Nem que é com gás. Tá? Aí você estava querendo realmente explodir a garrafa, vai. Quem mais tinha levantado a mãozinha aí? Levanta a mãozinha de novo aí. Quem tinha explodido a garrafa? Aí. Sumiu a mãozinha? Tinha 3 mãozinhas levantadas? Quem explodiu a garrafa? Levanta a mãozinha. Vai. Sumiram. Ah, tá ali, Cibele. Cibele, conta para nós. Era uma garrafa de água também que você estava pressurizando? Era uma garrafa de H2O daquelas 500 ml. Ela só aguentou até 110, quando foi para 120 ela explodiu. E você se machucou? Não, estava com os equipamentos e a 6 metros de distância. Muito bem, parabéns, né? Viu? Importância, né? Segurança, em primeiro lugar. O meu também, né? Estava cheio de equipamento de segurança e tal, né? Por isso está vivo aqui, com os 10 mãozinhos, 10 dedinhos inteiros. 10 dedinhos inteiros, né? Tá. Aí, ó. Muito bem, muito bem. Alguém mais explodiu garrafa? Quem conseguiu chegar a 150 PSI, levanta o braço aí rapidinho. Quem conseguiu chegar a 150 PSI? Luiz Pamplona, Mariana, Rafael Leitão, Gustavo. Ó. Noemi chegou a 150 também. E os outros? Marisa chegou também, 150. E os outros não chegaram a 150. Não tiveram força para pressurizar. Ou porque o manômetro não aguentava 150. Também tem essa, né? Às vezes o manômetro só vai até 100 PSI. Tá bom. Olha aí, Alberto. Então, esses que chegaram a 150, é interessante que eles exibam, né? Os gráficos, que provavelmente vão ter mais pontos na curva, né? Sim. E aí, a gente quer descobrir qual é a conclusão que vocês vão chegar. Se, aumentando a pressão, o foguete vai cada vez mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, linearmente, numa reta, se vai subir, 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 e depois ele não vai mais longe, aumentando ainda mais a pressão, é meio contrassenso, não é? Porque, aparentemente, com mais pressão, ele tem que ir mais longe, mais longe, mais longe. Mas pode ter... alguma coisa pode acontecer que, quando você aumenta muito a pressão, o seu foguete não vai mais longe. E aí o Alberto vai ver com vocês aí, tá? E tudo está no relatório. E os monitores vão estar lendo isso cuidadosamente, né? Porque a ideia original é maior pressão, maior pressão, maior pressão, ele vai mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Agora, é importante distinguir se você está fazendo o experimento com garrafa descartável ou retornável. A ideia era só com garrafa descartável, tá? Eu já fiz o experimento e eu já sei o que acontece, mas eu queria que vocês descobrissem o que acontece, entendeu? Precisa ter bastante força para colocar isso na bomba. Cheguei sem a Raíssa falando, né? E o Luiz Pamplona, ainda bem que a bomba que eu estava usando era muito boa. Com isso, o esforço era meio que reduzido. Também tem bastante força, né? Sorte que eu estava com abafador, o Romeu dizendo abafador, né, Romeu? E cheguei em 130, depois o foguete começou a expandir. Sim, aí, claro, não vai continuar, né? Tá bom, pessoal. Então, eu estou aqui no evento e hoje, infelizmente, eu não posso dar continuidade aqui à reunião, mas o Alberto vai continuar com vocês até aí umas 9h30, Alberto, tá? Máximo 10 horas, né? Certo. Vamos usar muito do sábado do pessoal, né? Tá? E assim que der, eu mando a próxima circular para vocês. E depois o Alberto me conta aí, viu, Alberto? Qual foi a conclusão que vocês chegaram nessa pesquisa que vocês estão fazendo, né? Porque a nossa intuição é mais pressão, vai mais longe. Mas pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, antes que exploda o foguete, bem entendido, né?
Tá bom? Então, é com vocês. Alberto, boa sorte aí. Bom, obrigado, Canali. Bom, pessoal, boa noite a todo mundo. Muito prazer, agora, a primeira reunião no qual eu conduzo, né? Então, vamos lá. Mas antes de começar, eu gostaria de conversar com vocês das motivações do porquê temos que trabalhar com esse tipo de atividade, né? Note que ela não é simplesmente você pegar o teu foguete e lançar, é você fazer esse lançamento com um certo critério. Por que, professor, que eu tenho que comparar alcance com a pressão? Por que que eu não poderia comparar alcance, volume e pressão ao mesmo tempo? Por que que eu não poderia comparar alcance, volume, pressão e o modelo do foguete ao mesmo tempo? Por que que eu não posso fazer essas variáveis aí? Por um motivo muito simples. Porque a nossa intuição, ela é binária. Eu posso dizer assim, ela é binária. O que que significa? Que a gente só tem capacidade, a gente sim, o ser humano, só tem capacidade de fazer uma análise em cima de apenas uma variável independente, independente e uma dependente. Você não consegue fazer uma variável sendo dependente de duas variáveis ao mesmo tempo, nós. Tem alguém que consiga fazer isso? Tem. O computador. Você bota o computador para rodar e ele vai fazer simulações. Um exemplo bem prático que vocês já devem ter visto aí, quem está no ensino médio, especialmente segundo ano, né? Aquela fórmula lá do PV igual a nRT, a pressão, temperatura e volume. Né? Você vê que são três variáveis. Pressão varia em função do volume, pressão varia em função da temperatura. Volume varia em função da temperatura e da pressão, e a temperatura varia em função dos outros dois. Então, como é que a gente estuda esses caras? Simplesmente não estuda. O que você faz é manter um constante e varia dois. Então, mantém a pressão constante. Aí lembra lá, isobárica. Aí verifica como é que o volume varia em função da pressão. Desculpa, da temperatura. Aumenta a temperatura, você descobre que o volume também aumenta. Diminui a temperatura, você descobre que o volume também diminui. Aí você troca, né? Põe o volume como variável independente. Varia o volume, será que a temperatura aumenta também? E aí você vai fazendo esses testes. Depois, aí você mantém agora o volume constante, isovolumétrica, né? E varia a pressão em função da temperatura. E vai fazendo essas brincadeiras. A gente só consegue fazer de um de cada vez. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. É claro que quando você sabe como ele se comporta, você vai ganhando intuição. Você sabe, opa, ele aumenta linearmente com, por exemplo, a pressão, quando aumenta a temperatura, a pressão aumenta também. Certo? Aí você pensa assim, mas em compensação, quando aumenta o volume, a pressão cai. Aí você fica, então a pressão ela aumenta ou ela cai? Aí depende de quem manda mais. No caso, vai mandar mais a pressão, desculpa, vai mandar mais o volume, aumentou o volume, então a pressão vai cair. A temperatura vai cair também, então a pressão deve cair mais ainda. Então você vai calibrando, mas isso depois você faz essas variáveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente o que vocês iam fazer, ou fizeram, né? Verificar o alcance em função da pressão do foguete. Por quê? Aí vem a intuição, né? Bom, se eu aumento a minha pressão, eu vou aumentar a velocidade de escape. Lembra lá da equação do foguete, né? Para eu aumentar minha velocidade de escape, eu tenho que aumentar a minha pressão, que é o cara que vai jogar esse cara para fora. Então, supõe-se que quanto mais eu aumento a minha pressão, maior vai ser a velocidade de escape. Quanto maior a velocidade de escape, pela terceira lei de Newton, mais longe, mais rápido ele deve ir. E quanto mais rápido ele vai, obviamente, mais longe ele deve chegar. Então, está aí a relação, a estruturação lógica, né? Então, se eu aumento a minha pressão, eu devo aumentar o meu alcance. Não de forma direta, né? Essa coisa é indireta. Se eu aumento a pressão, eu aumento a velocidade de escape. Se eu aumento a velocidade de escape, eu aumento o empuxo. Aumentando o empuxo, esse foguete vai mais rápido, aumentando a velocidade, e aí ele vai mais longe. Entendeu? Então, eu tenho toda essa jogada. E aí a questão ela aumenta quanto? Ela aumenta linearmente? Ou seja, quando eu dobro a pressão, eu dobro o valor de alcance. Se eu reduzir a minha pressão, eu reduzo o meu alcance? É isso que a gente quer saber, certo? Por que isso é importante? Porque quando você vai para um limite, sei lá, altíssimas pressões,
você esperaria que ele fosse bem mais rápido. Mas será que ele vai tão rápido assim? Ou ele não adianta, chega um valor de pressão que não adianta ele ir mais longe? Porque se você observar a questão do volume, quando você aumenta o volume de ar na garrafa, a tendência dele é ir indo mais longe, né? Mas quando você chega um momento que você não alcança mais. Então, o que a gente esperaria que aquela relação do volume da água com o alcance, esperaria que ela fosse crescer direto, mas não. Ela chega no máximo e começa a cair. Né? Ou seja, ela não tem uma eficiência. Será que com a pressão é a mesma coisa? É isso que a gente quer saber. Entendeu? Então, o que a gente esperaria encontrar no gráfico de vocês, à primeira vista? Os primeiros lançamentos, imagina que aqui o eixo, deixa eu ver aí pela imagem, né? O eixo X aqui, que é a pressão, e o eixo Y aqui, que é o alcance, né? Ou seja, porque o meu alcance depende da minha pressão. Então, nas primeiras 30 PSI, 10 PSI, 30 PSI, espera-se que a distância ele não vá tão longe. A gente lança ele, não deve ir tão longe. Mas à medida que vou aumentando a pressão, aí esse alcance vai sendo cada vez mais distante. Então, a gente esperaria que ele fosse uma coisa linear aqui. Ó. Ele vai baixo, vai fazer a curva e tende a ir mais reto. Claro que tem variações, porque um foguete não deve, um lançamento não é igual ao outro, o foguete pode ser diferente e tal. Aí é óbvio também que tem um limite, né? E aí é importante falar sobre esse limite, e eu vou novamente enfatizar aqui, por dois motivos. Né? O primeiro, limite estrutural da base de lançamento, porque a base feita de cano de PVC, cano de água, que ela não foi feita para suportar pressões de ar, ela foi feita para suportar a pressão de água. É diferente, ligeiramente diferente, tanto é que a água que suporta mais compressão, o cano que suporta mais pressão, ele é aquele mais grosso, aquele cano branco, grossão, né? Você pode ver que ele é bem mais grosso ali. Aquele então ele é bem mais preparado. Já o cano marrom, não, ele é só para água. E a pressão de água é pressão muito pouca, ele não é para ter uma alta pressão muito grande, então tem um limite. Já fizeram, o fabricante diz que a pressão é 120 PSI, mas a gente nunca confia. Geralmente a gente põe aí uns 20% menos, né? 20%, 30%, aí varia. Se você já pegou esse cano de PVC já usado, aí é que você tem que baixar mesmo. Então, ao invés de colocar 120 PSI, coloca 100, coloca 80. Por quê? Porque você já não confia tanto na tua base. E qual é o problema desse troço quando ele estoura? O problema é que o cano de PVC, quando ele vai estourar, ele vira que nem um caco de vidro. Ele não quebra que nem aquele vidro temperado, sabe? Que é quadradinho. Ele cai fazendo caco, ele cai saindo pontiagudo. Então, vira que nem uma granada, sabe? Quando ele estoura, ele pode voar pedaços e vai numa velocidade. Imagina que quando você lança esse troço, ele vai com velocidade de aproximadamente 100 km por hora. Lembra daquele exercício que vocês fizeram nos primeiros lá? A velocidade de inicial? Pois é. Agora imagina esse troço saindo aí a 100 km por hora perto de você. Cara, isso é muito perigoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É divertido, é legal, mas não é um brinquedo. Tem que ser tomado. Daí a preocupação inteira para se tomar cuidado com essas coisas, né? Tiver perto demais, esse negócio estoura perto de você e você não tiver protegido, um caco desse voar no olho, meu amigo, imagina a velocidade desse troço aí ao voar. Com a garrafa é a mesma coisa. Sempre utilizar garrafas de gás, garrafas de água com gás, porque elas foram feitas para suportar pressão. Essas garrafas feitas de água comum, que não tem gás, elas não foram feitas para suportar pressão. Então, elas podem suportar uma pressão de 100 PSI, mas isso é muito variado, ela depende de muitos fatores. Ela depende de como a garrafa é nova, ela depende do fabricante, ela depende se você não deu queda nessa garrafa, porque vai criando pequenas fissuras no polímero, no plástico lá, e essas pequenas fissuras, elas vão aumentando com o tempo. Já, viu, Rafael? Já eu te deixo falar, só concluir aqui o raciocínio. Elas vão criando pequenas fissuras e, geralmente, nas quinas, que são os pontos mais frágeis, né? Ela é bem grossa, nas quinas ela vão criando. Por quê? Porque você bate, ela cai, aí ela amassa, ela gera pressão, ela amassa. Quando ela vai estourar, ela estoura ali. E aí, se você está perto, já era, né? Então, percebe o cuidado. Então, assim, você já tem o limitador do 100 PSI lá da tua base, do cano de PVC. Fatalmente, você não pode passar de 120 PSI, então já põe em torno de 100. Claro que tem uns corajosos aí que botou até 150, né?
Esses a gente quer ver. Mas saiba que tem todos esse risco. Ah, mas e na Bob Fog, como é que faz aqueles lançamentos lá? Aí é aquelas garrafas retornáveis, né? Você pode olhar que ela é bem grossa, ali aguenta até 200 PSI. Só para você ter uma ideia, a pressão que é no pneu de um carro é 30 PSI. Nós estamos lidando com 80, 100 PSI. Então, é um negócio complicado. Né? Ok? Agora sim, pode falar. Rafael, você ia falar? Pode perguntar aí. Roberto, que você falou da questão do cano que usa na base, né? Uhum. Então, ele é dividido em PN. Eu não sei se você sabe, é o 40, 60 e 80. Enquanto maior o PN, maior a pressão que ele suporta. Ah, sim, claro, claro. Eu sabia disso, sim. Só que eu não quis entrar no detalhe por conta de... A gente usa só o exemplo básico no geral. Porque quando você vai comprar cano branco, perdão, cano marrom, as pessoas estão mais suscetíveis a saber o volume de água ali, a água para passar. Ninguém quer saber da pressão. Aliás, quando você pergunta para o cara que está vendendo, às vezes eles nem mencionam isso. Se você for dizer, não, é porque eu quero que suporte mais pressão, tudo, aí é que eles vão te orientar. Mas, obrigado, valeu. Foi boa essa sua informação, que ela ajuda bastante. Viu? Que aí vocês já ficam atentos quando forem verificar com o fabricante sobre isso. Eu não confio. Eu geralmente deixo até 100 PSI. Já fui até 120, mas assim, com muita precaução. Eu sabia que o cano era novo, era de procedência, tudo, mas mesmo sendo bem resistente, eu não confio. Carlos, mas obrigado, tá? Valeu mesmo. Carlos Ferreira, pode falar. Boa noite, tá ouvindo? Sim. No caso do nível 4, que alcança muito mais pressão, não é um risco utilizar esses canos? Sim, não, aí a garrafa já vai estar mais preparada, né? Você, geralmente, os pontos mais sensíveis, o pessoal põe cano de ferro, entendeu? Que vai aguentar muita pressão nas bases de lançamento. Esse pessoal que tem lá para as bases de lançamento na Bob Fog não vai usar cano como um cano branco, sabe? Então, bota a garrafa de... eu mesmo já orientei aluno colocar as partes mais sensíveis, você colocar cano de ferro mesmo, entendeu? Que aí ele aguenta uma pressão que é aquele de gás mesmo, aí aguenta a pressão Sim, porque até... as minhas bases eu sempre usei o cano marrom mesmo. Nas quinas eu usava aquelas conexões azul, que elas são mais Aham. resistentes. Sim, Mas sim. chega, tipo assim, 160, 180 de PSI. Aí você falou Ele aí chega. sobre 120, eu fiquei meio preocupado. Não, ele chega, mas aí depende também, né? Se ele for usado, como é que foi no fabricante? Então, tem todo esse problema que isso é uma variável que incomoda bastante, entendeu? Você viu com o Canalha aqui, uma garrafa que ele produziu, no caso de garrafa, né? Que ele produziu um lote veio tranquilo. Já o outro lote, cara, com muito menos pressão ele estourou. E eu já peguei cano que a gente botou 50 PSI, cara, e o bicho estourou, entendeu? Então, assim, não confio. Fala, Rafael, você ia dizer de novo? Roberto, uma dúvida aqui que eu tive. Na Bob Fog da minha escola, a nível 4, teve gente que enrolou um, um papel meio, como pode dizer, como se fosse um papel alumínio em Uhum. volta do foguete e da base. Eu não entendi muito bem o porquê. Estética. Porque Porque não tem... dizendo que o meu professor de física, ele falou que tinha uma vantagem sobre a reação Não, do que a vinagre. reação é bicarbonato e água. Você pode até acelerar a reação quando você acrescenta calor, né? E aí talvez a garrafa, o alumínio vai conservar o calor lá, não vai haver uma troca, vai deixar ele hermeticamente fechado. Mas o ganho eu não creio que seja significativo, não. Eu já vi gente botando, cozinhando mesmo, entre aspas, né? Aquecendo lá. Aí sim vi o resultado, mas fazendo assim eu não vi, não. Não desconheço. Posso estar errado, admito a possibilidade, mas eu, na prática ali, para mim, pareceu mais ser estético. O que o pessoal, por exemplo, o Air Comet, lá da Austrália, o aircometrocket.com, eles colocam fita silver tape em volta da garrafa, porque eles lidam com 150, 180 PSI, e aí a garrafa fica bem resistente, com silver tape. Às vezes eles colocam duas garrafas, uma maior do que a outra, e depois coloca com silver tape,
aí ajuda também. E eles fazem teste também. Eles colocam, enchem ela de água e ataca a pressão lá. Aí a bicha, para estourar, leva um tempão, entendeu? Então, são essas coisas. Mas isso aí a gente vai ver quando for lançar na próxima modalidade, tá? Quando a gente for lançar na próxima modalidade com água e bicarbonato e vinagre, aí a gente vai ver sobre essa questão, você vai ver a reação, tudo, como acontece. O que, se for de ter reação com o alumínio lá, é justamente pelo isolamento térmico, só por isso. Ok? Pelo menos é o que eu consigo enxergar. Tá? Certo? Alguma dúvida? Mais alguma coisa? Bom, então, se ninguém, agradeço que vocês tenham participado. Mais alguma dúvida? Se alguém tiver mais alguma dúvida, sim, Luiz, pode falar. É que eu fiquei com uma dúvida em relação se a gravidade se comporta de maneira próxima ou parecida com os elétrons no núcleo de um átomo. Por exemplo, se você colocar um foguete voando aqui a uma certa altura, ele vai se comportar de maneira parecida com o elétron numa eletrosfera com o núcleo? Você quer dizer que quando ele, a uma certa altura, foguete profissional, né? Aquele do planeta Terra. Sim. Tá. Depende do conhecimento que você tem sobre o elétron. É o conhecimento lá do nível do ensino médio, onde você pensa que é um próton e um elétronzinho girando em volta? Se for, não, mais ou menos. Porque, na realidade, aquilo que você está aprendendo no ensino médio está tudo errado. Tá literalmente errado. Desculpa, eu estou sendo um cara bem grosseiro, mas é isso mesmo. Porque, primeiro, eles usam aqueles níveis de energia, né? K, L, M, N e tal, e desenham o átomo como se fosse aquilo ali. Não, aquilo ali são níveis de energia. Aquilo ali não são orbitais dele. Os orbitais dele são todos diferentes. O orbital S é uma esfera. O orbital P já é como se fosse um 8. O orbital D já é uma combinação linear desses caras. Então, assim, não é assim. E é uma nuvem de probabilidade de encontrar o elétron ali. O elétron está girando lá. Você não vê o elétron. Então, assim, você tem no instante T aqui, eu parei. Onde é que pode estar esse elétron? Então, ele é mais provável que esteja em torno de uma região ali, certo? Mas há a probabilidade de encontrá-lo lá no núcleo. Então, assim, o que você quis dizer, o teu raciocínio é que se o foguete, quando ele sai do planeta Terra, quando ele está mais perto da Terra, ele tem menos energia potencial, né? Então, ele precisa ele tem mais energia, menos energia potencial, ele precisa de uma energia muito maior para poder sair, né? Que nem o elétron, ele precisa de uma energia muito maior para ele poder sair do átomo. Neste caso, aí sim, faz sentido. Só que no caso do foguete, é a lei de Kepler, né? Então, quanto é mais perto da Terra ele está, mais rápido ele gira. Quanto mais longe, mais devagar ele gira. O que vale é a lei de Kepler, lá no caso do foguete. Agora, se você quer pensar de forma para ter um raciocínio minimamente, tudo bem, faz sentido. Eu preciso de mais energia para tirar ele da Terra. Quando ele está longe, ele não precisa de tanta energia, porque ele já está distante. Quando ele está perto, eu preciso de bastante energia. Aí, neste caso, tudo bem. Tudo certo? Obrigada. Nada. Mas alguém, então, vamos lá. Vamos começar... Vou começar com os voluntários. Quem se voluntaria aí a mostrar o seu gráfico? Vamos ver como é que fica. Quem se voluntaria? Aí, Romeu, vai lá. Mande brasa, cara. Mostra aí seu gráfico. Só o gráfico ou a tarefa toda? Vamos começar pelo gráfico. Nós não temos muito tempo e eu queria ver o máximo possível de exercício de vocês. Me mostra só o gráfico. Posso compartilhar já? Por favor. Ok, aqui está no começo da tarefa, vou já para o gráfico aqui. Uhum. Aqui, foi assim que ficou meu gráfico. Muita gente teve dúvida se era para colocar pressão no número dos lançamentos aqui nos dois abscissas. Eu escolhi colocar o número dos lançamentos e acrescentar mais uma coluna na tabela aqui, pressão, que está aqui de amarelo, para poder ficar semelhante à tarefa 34, que o eixo das abscissas eram os lançamentos, e a variável, que no caso a tarefa 34 foi a água, aqui foi a pressão. Virou uma coluna da tabela. Então, como a tarefa 34 ficou assim, também fiquei um pouco em dúvida quanto a isso, eu optei pelo modelo que já tinha nas tarefas anteriores, né? E aí eu deixei assim. No começo, estava mais aqui para uma função afim, né? Aqui até o 6º lançamento, que foi com 50 PSI, mas aí depois começou a diminuir a taxa de variação conforme aumentava a pressão, né?
depois deu um solavanco aqui, com 100 PSI, de 100 para 110 foi a mesma coisa, e depois de 110 a garrafa já estava expandindo, né? E teve uma perda muito grande aqui no alcance. A curva, né, que o professor Canário pediu na circular, eu acho que seria mais uma curva do tipo f de x é igual a raiz quadrada de x, né? Eu peguei o GeoGebra, não sei se o pessoal aqui conhece, peguei o GeoGebra e fui jogando ali um monte de função com curva, até a função também, um monte de função, e aqui mais se assemelha à curva do alcance aqui, f de x é igual a raiz quadrada de x. Não consegui encontrar nenhuma aproximação melhor que essa. Entendi. Agora, o que eu não entendi foi por que você colocou dispersão no eixo Y e lançamentos no eixo X. Claro, eu já vi fazendo isso, né? Eu sinto que faltou também a gente ter dado uma explicação melhor de como deveria, mas como teve aqueles monte de links que o canal mandou, esperaria-se que pudesse ter alguma coisa nesse tipo. Mas como a gente lida com o pessoal de diferentes experiências, faltou dar uma orientação melhor nesse sentido. Eu me sinto, inclusive, responsável por isso, peço desculpa. Os que me procuraram em tempo hábil, eu consegui dar essas orientações adequadas, ok? Mas eu vou fazer isso nas próximas vezes. Quando passar uma circular, eu vou ler ela direitinho e abrir espaço para tirar dúvidas para vocês. Por exemplo, igual essa explicação que eu dei para vocês. Talvez, se eu tivesse dado essa explicação inicial no começo, a reação dos experimentos de vocês talvez fosse outra, né? Não sei, eu acredito que sim. Então, eu quero fazer isso nas próximas vezes, tá? Para auxiliar o Canali. É porque a gente estava correria, ele estava, eu estava também, então deixamos a desejar. Mas o meu, e aí esses valores você tem 0, 20, 40, isso é a tua pressão, mas você colocou dispersão, me deixa entender isso. Porque assim, eu deixo só um número aqui nos eixos, tanto x quanto y, e aqui na direita do gráfico, né, fora do gráfico, mas Tá. junto, eu coloco a unidade de medida, porque são muitas unidades de medida, né? Tanto é que Entendi. Não, agora entendi. o volume eu não coloquei em ml, eu coloquei em relação ao volume total da garrafa, por isso que está aqui perto de zero, que ficou 1/3. Nesse gráfico aqui, que está indo de 20 em 20, quase não aparece aqui. Uhum. E quais são as suas conclusões? Além do que o senhor e o professor Canali comentaram, né, sobre a pressão da garrafa, que tem um limite, eu acho que tem que fazer mais teste, né, talvez de 5 em 5 PSI, principalmente aqui onde teve uma variação, uma mudança na variação. Né? Por exemplo, aqui entre o lançamento 6 e 7, e o 7 e o 8, que estava indo de 20 em 20, depois começou a ir de 10 em 10. Né? Então, reduziu ali, e do lançamento 10 para o 11, que o 10 foi com 90 PSI, o 11 foi com 100 PSI, teve um solavanco aqui, aumentou 30 metros. Né? Como é que estava a tua garrafa, os teus foguetes? Eles estavam, a estrutura, eles precisam fazer muito reparo? Reparo, eu levei 3 foguetes para fazer os lançamentos, e eu estava revezando, né, para distribuir ali o dano, não ficar um foguete muito machucado e o outro inteiro, né? Mas os foguetes aguentaram bem. Eu tenho aqui do lado. Se Você quiser... tem aí? Me mostra. Enquanto você procura bem, deixa eu só responder tem uma pergunta aqui, o Pedro. Na verdade, boa noite. Na verdade, eu gostaria de perguntar para o Romeu se a garrafa não tivesse distorcido nos 2 últimos lançamentos, se ele acha que teria subido ou se teria diminuído, mantido, qual que seria o comportamento? Romeu? Opa, voltei. Posso mostrar aqui os foguetes? Pode, vai lá. Aqui, ó. Esse aqui foi um foguete que eu usei. A câmera tá borrada. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Aqui, ó. Esse aqui foi um foguete que eu utilizei, né? Todos estão idênticos, né? Eu fiz com garrafa de água com gás, que ela aguenta muito mais pressão, meio litro, né? Também recomendado na tarefa 32. Esse aqui foi outro foguete que eu usei.
e esse aqui o outro. No total, foram três aqui, e dá para perceber que esse aqui, ele está mais inchado, não sei se está dando para perceber a diferença, até mesmo em comparação com a garrafa aqui da frente, que não pressurizou, que ele está bem mais inchado, né, que ele já começou a expandir quando chegou ali no 120, no 130 PSI. A Silver Tape, não sei se vai dar para ver na câmera, mas aqui, ó, começou a descolar a Silver Tape da Aleta, justamente por causa dessa expansão, porque ele não aguentou, né, depois dos 110, ele não começou a não aguentar mais a pressão, e como ele despressuriza muito rápido quando libera ali o gatilho, lança foguete, eu acho que nessas pressões mais altas, ali depois de 80, 90 PSI, o foguete começou a ficar bem fragilizado, porque com 10, 20, 30, até uns 50, 60, essa despressurização rápida, mesmo que aconteça em um tempo assim extremamente curto, não fragiliza tanto a garrafa justamente por não ser uma pressão tão grande, mas expandiu e depois teve uma redução súbita na pressão. Então, reduziu bastante o alcance, tanto é que o lançamento aqui com 120 PSI está similar com 40 PSI. Então, prejudicou bastante o foguete, essa expansão na garrafa. E, consequentemente, prejudicou os teus dados, né? Infelizmente. Vamos dar uma olhada nos outros. Alguém tem mais? Mas obrigado, viu, por ter compartilhado. Posso parar de compartilhar? Pode, por favor. Que alguém se habilita, um voluntário? Ou espera que eu faça uma escolha aleatória aqui? Tem uma tela gigante aqui na minha frente, com a foto, com a imagem de cada um. Vamos lá. Aí, Maria Flor, por favor, Maria. Boa noite. Boa noite. Eu devo mostrar só o gráfico também? Sim, pode mostrar o gráfico. Ok. Só compartilhar a tela aqui. Só um minuto. Eventualmente, se precisarmos de ver o foguete, tudo, aí a gente dá uma olhada mais no relatório. A essa altura, depois, se vocês tiverem dúvida, gente, como escrever o teu relatório, tudo, manda mensagem para mim, eu vou orientar vocês. E aproveitando, só que você postou agora o gráfico, uma coisa, quando a gente trata, deixa eu dar essa dica para vocês daqui para frente, tá? Quando a gente vai tratar de dados cujos valores são discretos, ou seja, primeiro lançamento é um ponto, segundo lançamento é um ponto, a gente sempre aconselha você colocar pontos e não uma curva, porque curva sugere que são pontos infinitos, é um contínuo, que não é o caso. Então, você coloca os pontos, e aí você só põe a curva quando você está estimando qual é a função que determina aquela curva, entendeu? Então, vocês façam, da próxima vez, tentem fazer só através de pontos, tá? Não coloca os pontos emendado, não, que a gente só faz isso quando a gente está, por exemplo, tem ponto e quer traçar o gráfico daqueles pontos. Mas em casos experimentais, que é o caso de vocês, basta os pontos, tudo bem? Então, vai lá, pode começar, Sônia. Ok, geralmente nos gráficos anteriores eu estava colocando os pontos, só que nessa circular em especial eu tive que fazer ela um pouco antes, inclusive precisei entregar ontem, no dia 28, por conta de uma viagem da escola. E eu tive que fazer ela antes, aí acabei fazendo um pouco apressada, mas toda a experiência dos lançamentos e tal, a parte que realmente é mais importante, eu consegui fazer muito bem. Só não consegui tanto colocar tudo, extremamente tudo no relatório. E esqueci de inserir os pontos. Mas sobre os meus lançamentos, o que eu tenho para falar é que eu estava usando uma garrafa de 1 litro, depois de fazer a tarefa das pesquisas de pressão, eu cheguei à conclusão de que eu achei melhor estabelecer um limite de 100 PSI, porque quando eu fiz 70% de, se eu não me engano, 140, que é a pressão mais baixa que eu vi um foguete de 1 litro explodir nos vídeos, deu 105, 101, por aí. E aí eu arredondei para 100 PSI. E foi o limite de segurança que eu estabeleci para o meu foguete. Porque era uma garrafa de 1 litro e tudo mais. Eu usei uma garrafa de Coca-Cola,
porque é mais fácil de achar na minha região e eu já tinha, aí eu achei mais fácil. Mas Você tem sobre a imagem dela aí? os limites de pressão, já para falar um pouco sobre a conclusão da tarefa anterior. Realmente é muito incerto. Então, é muito incerto, varia de acordo com o formato da garrafa, porque a gente faz com garrafa PET. Então, eu acho que, eu não sei, acho que poucos fabricantes imaginam que a gente usa tanto para fazer foguete. Então, realmente é muito incerto, depende do formato, depende de tantos fatores que acho que são um computador muito bom para analisar todas essas variáveis. E acho que o que eu faria como uma competidora nesse tipo de Olimpíada, seria escolher uma garrafa disponível no mercado, né? Uma garrafa acessível para mim, a mais aerodinâmica que eu achar, porque, por exemplo, a de Coca-Cola não é. No meu caso, é a de Fanta, a de Sprite, porque de alguma forma ela é mais resistente, aguenta mais pressão. Então, eu escolheria essa garrafa e faria novos testes de pressão para ela especificamente. Porque no vídeo, em todos os vídeos que eu vi, nos 6 a mais que eu pesquisei também, são vídeos de testes americanos, né, se eu não me engano, não são brasileiros. E são garrafas muito. Eu não lançaria um foguete com aquilo. Então, eu escolheria uma garrafa e faria teste só para essa garrafa, trabalharia só com essa garrafa. Ou com outros, para cada garrafa, uma pesquisa diferente, porque é muito incerto e é menos uma variável que a gente tem que considerar. Mas esses foram os meus lançamentos, até sem PSI, a distância foi aumentando, de fato. Agora, uma coisa que eu não consegui falar muito sobre no relatório foi que, quando eu cheguei a 100 PSI, da primeira vez que eu lancei, as aletas descolaram. Aí foi um pouco antes de quando eu lancei com 60 PSI. Então, né, não foi muito legal. E aí eu colei as aletas de novo, reforcei, e aí fiz o lançamento novamente. Aí deu 150, beirando 150 metros, mas eu ainda estava querendo mais. Eu falei, vamos lançar de novo, porque teve um pouquinho de vazamento. Só que aí, nessa terceira vez que eu fui lançar, a garrafa não explodiu, mas o gatilho quebrou, o cano de PVC quebrou. E aí nessa hora, eu estava pressurizando com a bomba, e a minha sorte foi que eu estava com viseira até, eu estava com muito PSI, com capa, com capacete, viseira, então eu não me machuquei de forma alguma, quase não me sujei, na verdade, não me molhei com água, né? E tinha 2 pessoas me ajudando, 2 colegas meus do laboratório que eu trabalho. E o engraçado é que eles estavam me ajudando a filmar. E aí eu falei, não, eu tenho que ir devagar, porque se explodir... E aí não deu 2 segundos que eu falei em explodir e a garrafa soltou e pareceu uma explosão. Eu achei engraçado. Mas foi isso. Essas são as observações que eu tenho para fazer por enquanto. Show. O Luiz levantou a mão aí, tem uma pergunta, Luiz? Não, só para prestar a tarefa depois dela. Ah, tá bom, perfeito. Muito obrigado, Maria Flor. Pode compartilhar, por favor. Tá bom. Só descobrir. Vai lá, Luiz. Mãe de brasa. Tá dando para ver? Tá tudo branco. Pelo menos E para agora? mim. Agora foi. Esse relatório, bem escrito. Aqui, ó. Eu vou desligar só minha câmera, só porque tá travando um pouco. Pronto. Aqui a capa, contracapa, a introdução, metodologia usada e o... a tarefa aqui, peraí. Pronto, agora sim. Aí. Que a história chama mesmo modelo. A capa, contracapa, introdução, metodologia usada e o desenvolvimento aqui. Eu acabei subindo de 10 em 10 PSI a cada lançamento para construir uma regressão linear, né? No próprio Excel tem essa opção de você fazer uma regressão linear para você conseguir prever os lançamentos em função da pressão.
Com isso, eu consegui 16 lançamentos. Eu queria ter conseguido mais lançamentos, porque eu e minha equipe, a gente vai para a jornada de foguetes, né, na final de setembro agora, na turma 7, e a gente queria fazer essa relação entre pressão e distância, para saber se tem uma linha tênue e tudo mais. Só que com a bomba, quando chega a partir de 150, passei por 160, não tem como. E já procurando um compressor de ar e tudo mais, não tem como, porque compressor de ar só vai até 120 PSI. Então, eu acabei fazendo análise somente até os 150 PSI, quando eu tenho algumas observações a se fazer com pressão acima de 200, porque não vai só nossa equipe, e outras equipes acabaram testando acima de 200 PSI. Algumas conseguiram até 250, Que inclusive. isso, cara? Sério? Só que não conseguiram resultado tão eficaz assim. É uma coisa que eu vou dissertar um pouco mais para frente. Por Mas, favor. falando aqui um pouco do meu gráfico, né? Aqui a gente tem, primeiramente, eu fiz 2 gráficos diferentes para ficar um pouco mais fácil a explicação. Tem tanto a dispersão, em razão do número do lançamento, né? Que tem aqui a distância máxima, o tempo, a velocidade inicial, a altura máxima, a razão entre os dois, que é sempre 4, e a pressão, né? Já aqui eu fiz outro gráfico, que eu fiz a pressão em função da distância, né? Eu acabei subindo a pressão de 10 em 10, como já foi dito, e a distância, ela vai quase que numa linha. Percebe que tem uma linha pontilhada traçando no gráfico. Essa linha pontilhada, ela é a regressão linear. O que é uma regressão linear? Ela vai pegar uma coletânea de dados, é um algoritmo, basicamente, regressão linear, para tentar prever a partir de dados já pressupostos. Aí que o próprio Excel ele faz isso, inclusive. Que aí é uma coisa que a gente faz muito no curso de Química, inclusive, quando a gente está fazendo algumas análises, tudo mais, a gente quer poupar tempo, a gente acaba fazendo isso, para a gente poupar material e tudo mais, que material, principalmente essa área da Química, é um pouco caro. Com Então, certeza. você fazer isso é muito eficaz. Aí eu quis fazer isso só para ver se dava algum resultado conclusivo. E deu, né? Eu acabei analisando aqui o que era, tipo assim, ao decorrer que a pressão aumentava, a distância também aumentava, né? Quando chegou perto dos 150 PSI, o foguete pegou 210 metros. Pegou tudo isso porque eu estava usando o modelo que a gente está usando no nível 4, uma garrafa retornável, com o modelo aerodinâmico ideal, estabilidade perfeita e tudo mais. Com isso, ele conseguiu essa distância. Só que no nível 4, com essa mesma pressão, a gente conseguiu até 270. Entendeu? Então, a gente percebe uma pequena diferença, né? E aqui a gente pode ver isso. Aí, aqui embaixo, se você for um pouco mais, você vai ver a função de formação da pressão em função da distância. Se você substituir esse X aqui pela pressão, você vai conseguir resultados muito próximos do que tem na tabela. Eu testei, inclusive, colocando, substituindo e tudo mais. E aqui tem o erro ao quadrado. Esse erro ao quadrado é basicamente o erro percentual. Tipo assim, quanto mais próximo de 1 tiver, melhor é. E quanto mais próximo de 0, pior vai ser. Né? Ele está muito próximo de 1. Só que quanto mais ele vai elevar a pressão, quanto mais ele vai levar a pressão, maior vai ser esse erro. Por que isso aconteceu? Eu fiquei me perguntando. Porque eu acabei pulando de PSI de 10 em 10. E isso, quando você vai fazer análise estatística, é algo muito grande. 10 em 10 é uma coisa muito grande no quesito de pressão. Então, tipo assim, para diminuir esse erro em pressões maiores, assim, acima de 100 PSI, teria que ser feito testes de PSI de 5 em 5. Tipo assim, ter feito 5, 10, 15, 20, 25. Com isso, SR ao quadrado aqui, ele ficaria bem mais próximo de 1. E o erro dele seria bem menor. Então, a gente conseguiria prever com eficácia a pressão em função da distância, né? Uma análise que eu achei muito da hora, que eu dei uma pequena adaptada de uma área para outra, que eu achei um resultado muito conclusivo. Excelente. Só que eu fico com o pé atrás, porque por conta disso que aconteceu na minha escola. 3 equipes vão para essa jornada, né? E a gente acabou lançando a minha equipe, que inclusive minhas duas companheiras estão aqui na bolsa também, a gente acabou fazendo um lançamento com 1 litro, né? Só que a gente acabou esquentando esse 1 litro de vinagre com a proporção de bicarbonato. E a gente alcançou os 200 PSI. A gente fez o lançamento,
Aí outra equipe, ela foi um pouco mais grosseira. Acabou colocando 1,5 litro e esquentando. Com isso, eles acabaram pegando 250 PSI. A garrafa, não sei como não explodiu a garrafa, foi muito perigoso. Observação que o nosso foguete, com mesmo com pressão menor, ele conseguiu uma distância maior. Entendeu? Conseguiu uma distância pequena, a distância. Se eu não me engano, o nosso foi 315 metros e o deles foi 305. Então, foi uma distância muito pouca, mas percebeu que, tipo assim, não aumentou tanto quanto está nesse gráfico, entendeu? Porque se fosse segundo esse gráfico, ia aumentar muito mais. Isso quer dizer que quanto maior for aumentada a pressão, vai chegar um limite, né? Que eu acho que pode se espelhar uma função logarítmica, por exemplo. Porque a depender de outras forças que está exercendo no ar, com força de arrasto e tudo mais, pode chegar a ser uma função logarítmica. Só que nesse intervalo de 100 a 150 PSI, é basicamente uma reta. Entendeu? Excelente, excelente, excelente. Parabéns, parabéns. O que eu posso dizer a respeito disso, que a gente já esperava para esse limite de pressão que realmente ela seguisse linear, né? Bota aqui na imagem está espelhada, ela seguisse linear, fosse crescendo. Só que, lembra, não sei se o Canálico já comentou com vocês, mas antigamente a gente lançava com garrafas de 2 litros, 3 litros. E simplesmente a garrafa era esmagada quando você lançava. Por quê? A gente foi investigar, descobriu qual era o problema. E quando ela esmaga, ela sai com um movimento errático. É a relação da abertura da garrafa, da boca da garrafa, com o diâmetro do foguete. Quando o foguete é muito grosso e a abertura é muito pequena, e com a alta pressão, ele não dá conta de manter equilibrado. Então, ela esmaga e aí o foguete fica errático. Então, você já não tem eficiência. Essa mesma coisa acontece não pela própria garrafa, a estrutura da garrafa, mas pela pressão. Como a pressão é muito grande, esse aumento excessivo de pressão faz com que a força que sai, o empuxo que sai da boca da garrafa, perca eficiência. Então, ele se torna cada vez menor. Então, ao invés de ele ir aumentando a pressão dele e ele ir aumentando o alcance, ele começa a perder esse alcance. Justamente porque a boca da garrafa não dá conta. Se você quisesse manter essa linearidade dele crescer, você teria que aumentar a bitola da garrafa, da boca da garrafa, entendeu? Que aí, quando você aumenta a bitola, aí ele dá conta desse diferencial de pressão. Porque é só pensar, a garrafa grossa aqui, aí ela vem e afina, essa água que está saindo, note, ela está saindo com um ambiente de maior volume e ela vem com um ambiente de menor volume. Então, ela vai se comprimir. Essa compressão aqui é feita em frações de segundo. Então, à medida que ela comprime, ela tem que ir embora rápido, com a altíssima pressão, isso vai gerar atrasos. Esses atrasos vão ser refletidos no teu alcance, que não vai ser tão eficiente. Entendeu? Isso considerando que a garrafa não se deforme, considerando que com alta velocidade as aletas permanecem, tudo direitinho, que não é o caso. A maioria que acontece é que começa a perder eficiência, né? Eu não sei se vocês já viram a filmagem do recordista de lançamento do foguete, que o cara perdeu, inclusive, as aletas dele. O que é aquilo ali? A alta velocidade estrutural, a estrutura do próprio foguete não aguenta, entendeu? Então, tudo isso acontece. Aí o que é interessante, né? Que a gente percebe, ele começa basicamente uma equação do segundo grau, porque eu não fiz as contas direito, mas alguns vão ver, né? Os primeiros lançamentos, aí ele começa a ser reto, ser reto, ser reto. Isso aí, se você for diante, lá na frente, ele deve perder eficiência. Cara, teu material está excelente. Meus parabéns. Se eu fosse sendo teu monitor avaliando com respeito aos demais, tudo para mim já seria um 10 mais aí, tranquilo, um 10 mais sem pestanejar. Parabéns. Uma pergunta, Alberto, você vai para a jornada geralmente? Não, eu fui 2 vezes só. Para a jornada de foguete eu fui uma só. Eu fui outra, mas era para a Olimpíada. Né? Então, eu sou mais na área da OBA, mais voltada para os Eréias. Essa parte do foguete eu estou entrando agora, então, mas vamos lá, dependendo, vamos ver. Era para eu ir agora, mas não deu certo. Infelizmente, tive problemas que eu ia levar alunos de fora, né? Porque a gente tem a parte ética, a gente obedece a parte ética, mas levar uns alunos, eu como professor, né? Mas aí acabou que, infelizmente, não deu tempo. Problemas lá na escola deles lá, não conseguiu dar conta, infelizmente. Mas espero nas próximas, quando ir, a gente se encontrar por lá e fazer essas atividades. Parabéns, Sam, parabéns mesmo. Mais alguém se voluntaria?
Aí, 8h56, tem mais meia horinha aí? Ninguém? Eu devo escolher aleatório, vamos lá. Sem pressão, gente, para a gente aprender. O objetivo aqui é para a gente aprender mesmo, tá? Antes de ficar com medo de ficar mostrando essas coisas, pense que é o aprendizado. Olha, você vai me agradecer muito por esse aprendizado lá na frente, quando um aluno que está pagando pela tua aula perguntar assim, e se essa pressão aqui, o que que acontece? E aí você, eita, eu ia fazer isso aí, não fiz, fiquei com vergonha de perguntar no dia, então a hora de perguntar é agora. Vai lá, Emanuele, mande brasa. Emanuele? Compartilhe seu Professor, gráfico. rapidinho. Vou só colocar aqui, viu? Tá bom, vai lá. Fernanda Emanuele tinha perguntado, a nossa turma, eu gostaria de poder ir com uma turma com alguém, mas infelizmente não deu. Mas as próximas vezes a gente pode conversar e acertar direitinho e eu puder ajudar. Será um prazer. Mas isso não me impede de ajudar também não, tá? Qualquer coisa eu dou das dicas, tudo. Claro, mantendo sempre, porque eu não tenho ligação nenhuma com o pessoal da Mobfog, né? A única ligação é só essa aqui e é só com o canalha. Eu não tenho uma ligação com a equipe, então não tem nem risco de comprometer nada. O que tem de dica para ser passado é passado para todo mundo, então não tem problema. Desculpa, Emanuel, vai lá. Eu falo demais, então mande braço aí. Não estou ouvindo, tá sem som, viu? Você está mexendo aí, se estiver falando alguma coisa, eu não consigo lhe ouvir. Foguete bonito. Desativei. Minha câmera desativou e meu O áudio acabou indo embora também. meu áudio também. Não entendi, mas enfim. Ó, eu vou só mostrar aqui, antes de Tá. tudo, né? Aqui são o componente de massa que o professor Canali pediu. Esse é o meu foguete. Eu gostei bastante, tipo, do formato dele. Durante os lançamentos, eu tive a preocupação de, a cada lançamento, eu tirava a coifa dele, desamassava, fechava com fita de novo. Aí eu via se essa parte do meio ela não tinha entrado, até porque tem que ter essa questão dos 2 centímetros, né, da aleta, do bico até o final, um espaçozinho. Aí aqui minha aleta eu fiz pelo Open Rocket, na última atividade, eu venho utilizando esse modelo. Eu tinha feito o meu foguete pelo Open Rocket também, para ver a questão da estabilidade dele, mas eu acabo, no geral, medindo ele normalmente. Mas eu já tinha feito o modelo no Open Rocket, e aí eu fiz para dar uma confirmação que o meu cálculo estava certo. Aqui sou eu fazendo os lançamentos, o local do lançamento, as tabelas, e aqui o meu gráfico, finalmente. O meu gráfico, eu fiquei com dúvida em questão da última pessoa que lançou, que mostrou, porque eu também fiz uma tabela parecida no Excel para chegar até a fórmula. E a minha equação, por algum motivo, deu uma equação quadrática. E eu fiquei sem entender. Eu não sei se houve algum tipo de variação em questão, porque o local de lançamento que eu lanço, o meu vento é lateral e ele é um pouco forte. Como eu iniciei com lateral médio, eu sempre ficava olhando para a minha biruta, para ver se ela estava na mesma posição para poder lançar. Aí, em alguns lançamentos, quando eu ativava o gatilho, que ela chegava na parte de cima, pegava uma corrente de ar e alguns dos foguetes eles faziam uma curva. Eu pensei em refazer os lançamentos, mas eu acabei não refazendo, porque como é experimental, eu continuei deixando do jeito, né? Fui fazendo e lançando direitinho. Eu olhava para a biruta e lançava. Se caso ele virasse, eu media. Mas eu acho que talvez eu tivesse que ter refeito esses lançamentos para que ela ficasse de uma forma melhor. Quando eu fiz a minha primeira tabela e fiz essa segunda, na intenção de encontrar o cálculo, eu percebi que alguns dos lançamentos eu poderia ter refeito para que pudesse ter ficado de uma forma melhor. Eu vou... Aqui você pode dar uma olhada, pode ver, comentar alguma coisa.
mas eu não entendi, tipo, o sentido porque a dele deu linear, que era esperado, e não entendi por que a minha deu quadrática. E agora eu fiquei com uma dúvida enorme. Deixa eu dar uma olhada no teu foguete lá, por favor. Mostra ele para Ok. mim novamente. Eu tô com ele aqui. Se eu quer ver, dá para ver daí, Ah, ou se eu quer ver pela foto? pode, tanto faz, o que for melhor para ser visto. Deixa eu ver daqui da foto primeiro. Amplia, dá uma ampliada nele para mim, por favor. Ok, show. Aqui. Certo. Muito bem. Olha, um dos possíveis problemas que podem ter acontecido, um dos problemas, porque não é um só, é que seu foguete é muito pequeno. Os experimentos Certo. têm mostrado que quanto mais alongado é o foguete, melhor ele tem estabilidade, ele ganha estabilidade. Então, mais alongado ele for, entendeu? Como o teu foguete ele é muito pequeno, o que que acontece? O centro de pressão dele ficou muito perto do centro de massa. Então, Entendo. ficou muito suscetível à variabilidade, muito suscetível a correntes de vento, que foi exatamente o que você falou, entendeu? Então, isso aí é um dos fatores. Outros fatores Certo. também é o Deixa eu abrir formato esse da aqui. letra, esse formato mais quadrado dela, né? Esse formato quadrado ele mais atrapalha, porque ele vai gerando bem no comecinho essa ponta. Ele tem que ser mais suave, porque isso gera vórtice e vai perturbando ele na estabilidade dele. Entendeu? Certo. Mas ele está bonitinho. Se você fizesse ele assim, só que mais alongado, o teu resultado seria bem diferente. O que eu posso dizer é que, por o fato dele ser muito pequeno, atrapalhou bastante no desempenho do teu lançamento, entendeu? Ele ficou Certo. muito suscetível a erros. Agora volta lá na sua tabela, na tabela dos lançamentos. Deixa eu dar uma olhada bem aí, numa coisa. Porque se você perceber, o teu Certo. lançamento ele deu uma crescida boa, né? Vamos lá. Deu uma crescida boa. Eu quero dar uma olhada lá. Aqui. Você pode dar uma olhada aqui, viu? Pronto. Isso. Isso aí, amplia. Essa parte aqui está crescente é a pressão. Certo. Não, me mostra a tabela mesmo, a tabela de valores. Ah, a tabela, estou no gráfico. Aí, Essa primeira é a segunda que você quer. Essa daqui eu tenho essa aqui. pressão, volume, essa aí mesmo. Todas têm os dados. Eu não sei se vai ficar bom se eu possa ver, porque pelo celular não tenho como apresentar. Tá, bom. Você dá uma olhada, vê duas coisas que precisaria ver aí: o tempo de lançamento e a direção do vento, a partir, não me engano, do oitavo lançamento. Oitavo ou sétimo lançamento, que você deve ver alguma diferença. Se esse fator for significativo, na hora que você vê mudanças de vento, vai alterar no tempo de voo dele. O tempo de voo dele vai ficar mais estável, então ele deve cair mais rápido. Então, o tempo de voo deve ficar menor, provavelmente. Entendeu? Se foram esses fatores que estão incidindo. Que você pode olhar agora, vai lá no gráfico do lançamento, desculpa, da pressão em função da distância. O último gráfico. Seu último gráfico. O último, isso aqui. Certo. Aí, ó. Eu não sei se 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do sexto lançamento em diante, ele já começa com pequenas variações de pressão, ele já tem um ganho de alcance muito, muito grande, né? Era 100 e poucos PSI, sei lá, 110, 130, 130? 100 PSI. Eu só fiz até 130, porque eu considerei o limite, né? Os 70% para estar no limite de segurança. Então, você fez de quanto em quanto PSI? Eu fiz de 10 em 10. De 10 em 10, tá. Então, você vê que ele dá uma lançada brusca. Isso aí me arriscaria a dizer que está muito associado ao perfil do teu foguete. Tenta fazer, por curiosidade, por favor, tenta fazer um foguete melhor e faz esse experimento e manda para mim, por favor, que eu gostaria de ver, a gente ver os resultados. Com esse mesmo perfil de aleta, com esse mesmo perfil de coisa, só ele mais alongado e vamos fazer esse teste, pode ser? Certo. Agora, como eu poderia fazer ele mais alongado? Porque, assim, o modelo de garrafa que eu estou usando é o de 1 litro, certo? Então, eu fiz a coifa no tamanho médio. Então, no caso, eu poderia fazer uma coifa maior. Ao invés de você cortar no meio, corta ele mais embaixo. Você não usa 2 garrafas? Você corta só o fundo dela mesmo, entendeu? E encaixa em cima para deixar ele maior, né? Isso, que aí você deixa ele mais alongado. Não precisa ser muito alongado, não, mas alongado pelo menos uns 20% mais do que o que está aí. Ok.
tá? Então, vou tentar construir dessa forma e procuro enviar para o senhor. Só Tá. não garanto que seja muito cedo, porque como eu Não, estou... não precisa ser agora, não. Tem pressa, não. Isso é extra trabalho, tá? É só para a gente ter ciência dos fatos, porque você vai ajudar tanta gente com esse experimento aí que você não faz ideia. Vou te deixar a par de tanta gente que a gente vai ajudar, tá? Olha aqui um exemplo de gráficos que não saem como planejado, mas são bastante instrutivos, entendeu? Então, assim, o teu erro é o meu luxo, você pode dizer. Então, quando você comete algumas falhas no teu experimento, você pensa, meu experimento foi um lixo, então ninguém vai gostar, vou passar vergonha, tal, tal. Não, pelo contrário, ele serve de parâmetro para a gente se consertar e fazer melhor, para ver onde é que pode estar errando tudo, entendeu? Então, isso é muito bom, Então, muito bom. eu gosto dessa parte de poder ver as apresentações do restante das pessoas, porque quando eu vejo que a maioria das pessoas está indo em um sentido e o meu não está indo, eu começo a me perguntar por que o meu não está indo nesse mesmo sentido do restante. Aí eu tenho que procurar o problema. Aí por isso eu não pensei no foguete, porque eu tinha feito o restante dos lançamentos com esse mesmo modelo, sabe? Uhum, sim. E aí tem essa questão de que eu não poderia, eu não desconfiaria do foguete. Eu pensei no vento, pensei na resistência do ar, pensei em tudo, mesmo no foguete. Eu só Então, sei vou disso tentar porque eu fazer. lancei. Eu lancei foguete e quando ele era pequeno eu percebi que eles ficavam muito frágeis. Era uma dor de cabeça, era um saco. Foi lá, inclusive, foi Barra do Piraí, não. Foi em São Paulo que eu lancei e ele ficava muito ruim. Quando eu aumentei o tamanho do foguete, nossa, mudou da água para o vinho, sabe? Aí por isso que eu estou desconfiado. Mas eu preciso confirmar, porque eu fiz muito pouco para ter certeza. Certo. Olha, Manoel, Então, muito obrigado, tá? Obrigado pelo ótimo. papo. Por favor, você pode. Eu não sei se tem mais alguma colocação, mais alguma observação a fazer. Não, somente isso mesmo. Foi o principal, né? Que é o gráfico. E aqui o cálculo que o professor Canali pediu para que a gente descobrisse o que ele seria o linear, mas eu fiz ele linear, mas ficou muito disperso. E o que se encaixou melhor foi o quadrático, então eu deixei o quadrático. Mas somente isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado, eu que Gostei muito agradeço. de ter apresentado e ter reconhecido também os erros cometidos na atividade. Não, Muito tá show. obrigada. Vou Valeu. tirar aqui para o senhor poder chamar outra pessoa para apresentar. Tá bom. Bom, alguém se habilita? Mais alguém? Vamos lá. Mais alguém aí? Vamos lá. Quanto mais você. Só baixa a mãozinha, tá? Aí, pronto. Isso, vai lá. Mande brasa, Larissa. Por favor. Primeiramente, eu quero falar que a minha reta, no caso não uma reta, a curva de tendência deu aproximadamente logaritmo, então eu gostaria de saber exatamente o que poderia ter acontecido. A estabilidade do meu foguete, ela, em relação, fazendo um comparativo com o da apresentação anterior, é uma estabilidade diferenciada. Inclusive, o foguete, ele é um pouco mais alongado, estou até com ele aqui. Ele é um pouco mais alongado. Então, eu acho que essa relação com o que aconteceu com o dela pode não ter acontecido comigo. Tá apresentando? Sim, agora tá. Bom, aqui tá o gráfico. Deixa eu só descer um pouco. Dá para ver um pouco aqui em relação à curva de tendência. Aqui eu errei, não é lançamentos, a relação aqui é pressão. Então tá de 0 a 140 aqui, mais 150, e eu só lancei até 130. Mas a curva, ela ficou com uma expressividade mais tendenciosa a logaritmo. Tanto que eu tenho um gráfico aqui mais autoexplicativo, que mostra a aproximação com uma função logarítmica. Então, assim como vocês comentaram, era para ser uma reta linear, então eu não entendi exatamente o que poderia ter acontecido. O vento ele se manteve constante, na verdade todas as constantes foram bem desenvolvidas, elas se manteram constantes de fato, então não teve nenhuma variação que pudesse atrapalhar. Acho que a questão do foguete também, os foguetes eles não se identificaram muito ao longo do processo. Acho que o máximo que pôde ter acontecido em relação à aerodinâmica foi que próximo da coifa, não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, na câmera, os foguetes eles deram uma amassada. Do choque, né? Mas, isso, por conta do choque. Mas não foi algo muito expressivo em relação a, possivelmente,
modificar muito o gráfico, até porque todos os foguetes eles foram, de certo modo, linearmente se danificando da mesma forma. Então, é uma Então, olha, curiosidade por que eu incrível que tenho. pareça, com o seu você. gráfico está muito bem, está muito bom. Ele é o esperado, é isso aí mesmo. É porque você está levando em consideração 1, 2, 3, 4, os teus 5 primeiros lançamentos, você variou de quanto em quanto PSI a tua pressão? A pressão foi recomendada igual a circular, 10 em 10. 10 em 10, né? Tá. Não sei mais alguém possa ter mudado isso aqui, mas tudo bem. Então, você tem 0 PSI, 10, 20, 30, 40, até 40 PSI dá para 1/3 de água, ele praticamente não sai do lugar, entendeu? Então, é esperado que isso aconteça. É esperado que ele... Lembra que eu falei? Ele vai praticamente como se fosse uma equação de segundo grau, quase isso, porque vai errático, né? Ele quase não deve sair do lugar, porque a pressão é muito baixa, o peso do foguete é grande, a quantidade de água é grande, então ele não deve fazer quase nada, mas aí depois de acima de 40 PSI já é para ele começar a ir mais longe. E aí você observa no teu gráfico que ele começa a fazer isso, ó, ele começa a querer ser linear. Então a gente não conta esses 3 primeiros lançamentos, entendeu? Então se você considerar só isso aí, ele vai dar aproximadamente uma reta, certo? O que a gente fica curioso com essa história é por que que a inclinação ela tem esse valor. Lembra que a gente viu lá sobre derivada? A derivada é a inclinação dessa curva aí. Por que que essa inclinação é assim e não mais acentuada? Ok? Ou seja, pequena variação de pressão dá um alcance gigantesco. Ou o contrário, por que que ela não é mais deitada? Pequena variação de pressão não ganha muito em alcance. Por que que ela é nesse nível aí? Essa que falta a gente investigar um pouco mais, entendeu? Eu espero que ela seja linear, 1 para 1. Ela fosse como se fosse a função afim. Uma unidade de variação de pressão gera uma unidade de variação de alcance, certo? Eu esperaria que fosse de 1 a 1, porque não tem razão de ser isso maior. Agora, mas isso é o que a gente espera, teoricamente. Falta ver os experimentos, né? E aí, os trabalhos de vocês é excelente por isso. Mas o seu material está dentro do esperado. Note que ele faz uma pequena elevação, mas isso são erros do teu, devido ao choque do foguete, ele muda a estrutura, a tua base, todas essas coisas podem influenciar. Mas como o teu foguete está muito bem feito, estruturalmente, né, o design dele está muito bem feito, então mostra essa característica. Eu me assustaria se tivesse gráficos bem erráticos. Aí eu me assustaria, porque não era para estar acontecendo, já que o teu foguete está muito bem. O que explica esse alcance não ir tão longe, lá no finalzinho, não ir tão longe é o rendimento do teu foguete. Você só usou um foguete, não foi? Não, eu usei 3. 3. Mas você lançou todos eles, teve os últimos, eles já estavam gastos? Eu fui intercalando e do mesmo jeito que esse daqui tá. Na verdade, não foi tanto. Ele tá do mesmo jeito. Não variou muito, não. Mas, pode ter sido alguma questão... O uso vai comprometendo ele, é a tendência, é o que a gente espera, entendeu? Não sei que não seja isso, mas é o que a gente espera. Ele vai desgastando o foguete e ele vai... O ideal seria o seguinte, como ele essas coisas era para ter explicado cedo, não ter explicado antes, vocês fazerem esse experimento. O ideal era pegar o foguete, faz os 3 primeiros lançamentos com um foguete, os seguintes 3 lançamentos com outro foguete e os outros 3 lançamentos com outro foguete. Por quê? Porque aí o foguete novo, pegando mais alta pressão, ele resiste melhor do que o foguete usado com alta pressão. Entendeu? Foguete usado com alta pressão, ele fica mais frágil. Ele gera fissura. Tanto pode ver que o resultado do Romeo, da garrafa do Romeo, note que ele não ficou mais abaulado. Por quê? Ali já era fragilizado. Ali claro, é um exemplo extremo, né? Mas ele já ficou mais abaulado, por quê? Porque ele já estava estressado devido à alta pressão. A mesma coisa são essas garrafas aí. Por mais que ela seja resistiva a foguete, ela fica estressada também em relação à pressão. Então, ela muda. Ah, mas essa mudança é muito pequena. É verdade, mas você nota isso no rendimento dele, que você percebe que ele vai ficando mais frágil. Porque como há uma alta pressão que você colocou para lançar, e depois há uma brusca queda de pressão, há uma deformação. Essa deformação fatalmente prejudica no teu alcance. E é exatamente o que você vê lá quando ele está mais acima nas altas pressões. Você vê que você não tem um ganho muito grande. Entendeu? Então, assim, está tudo dentro do esperado. Tudo dentro. Todo mundo entendeu isso? Alguém tem dúvida e quer fazer pergunta?
Mas pode fazer, a hora é agora, certo? Você tem mais alguma colocação, Larissa? Quiser mais alguma coisa? Não só isso mesmo. Na verdade, eu queria só fazer um comparativo com o Luiz Pamplona, se não me engano, se é assim o nome. Porque o dele, que foi o que mais se aproximou do esperado, que era a questão da reta linear, no começo a reta está muito muito exata. Então, eu queria entender como que foram os lançamentos dele, porque o primeiro lançamento ele está zerado, de fato, aparentemente, mas o segundo lançamento com 10 PSI também já está com um alcance, então eu não entendi exatamente isso, porque tanto que no meu caso, eu acho que eu aproximei mais o logaritmo pelo sentido de que os 4 primeiros lançamentos não saíram, só saiu a partir de 40 PSI. Então, tem essa quebra assim que eu não entendi muito. Eu queria saber um pouco para comparar e Pamplona, por ver o que eu favor, errei. com a palavra, senhor Pamplona, manifeste-se. Não estou 10 PSI, ele também não saiu. O 10 PSI ele não saiu. Só que a partir dos 20, 30, 40, ele já começou a sair. Eu acho que isso se deve-se por conta do volume da garrafa, entendeu? Porque como a garrafa ela é maior, de 2 litros, ela acaba abrigando mais dióxido de carbono dentro dela. Então, quando há liberação do gatilho, ela acaba liberando mais dióxido de carbono. Com isso, acaba saindo, entendeu? Eu acho que talvez tenha dado isso como é o nome? Começado como se fosse uma curva, eu também percebi isso. Talvez seja por conta que a força de arraste foi muito pequena, porque a aceleração não era tanta. Aí talvez tenha sido por conta disso, entendeu? Mas teria que fazer aquela análise que eu disse, de fazer de 5 em 5 PSI para ter uma análise mais precisa dos lançamentos. Mas eu acho que foi isso, entendeu? Eu concordo. Eu não confesso que eu não tinha parado para pensar a esse respeito, mas o que eu esperava era que ele simplesmente você coloca pequeno PSI, ele não deve ir tão longe. Agora, como o teu foguete foi muito bem feito, ele tem essas coisas, ele deve ir, mas não tão longe, mas ele deve sair, entendeu? Então, pensei nisso, mas não tinha pensado em outra coisa, não. Obrigado. Suas observações são pertinentes, sim. Ok, 9h18, alguém tem mais alguém quer mostrar mais algum dado? Alguém tem alguma coisa que desvirtua? Só meu gráfico não ficou igual ao que vocês estão falando, não. Alguém tem um aí que desvirtua completamente do que a gente falou até agora? Por Posso favor. fazer só uma pergunta? Pode, claro. No caso aí, tanto a Larissa, a Manoel e o Luiz conseguiram determinar a equação como base. Como é que eles fizeram isso? Você tem lá no Excel, você tem a parte de gráfico, você coloca lá, ele tem específica, não vou me lembrar os detalhes, você coloca lá especificamente gráfico, você vai, seleciona os pontos e ele vai colocar o melhor ajuste para aquela função. Se você está impondo que é uma função linear, ele vai perguntar, é uma função linear, é uma função quadrática, tudo. Se você impõe que é uma função linear, ele vai fazer umas contas, né, a menor distância otimizada, né, da tua curva em relação aos teus pontos, de maneira que caiba naquela reta. Aí você diz, não, ela não é uma reta, ela é uma parábola. Aí você coloca uma parábola e vê qual é a que melhor se ajusta, entendeu? Como a gente está na ignorância, você pode colocar e ver qual é o que ele se ajusta os melhores pontos. Geralmente é uma reta. Isso é muito comum em astronomia, quando você tem um monte de pontos lá, variado, tal. Cara, eu quero saber qual é a lei que determina essa ruma de pontos aqui. Põe uma reta aí, que geralmente é o que a gente mais faz, né? Põe uma reta que tá bom, é o que vai. Mas é essa função que você encontra lá, entendeu? Lá nesse gráfico. Se você tiver dificuldade com isso, me escreve, manda mensagem para mim que eu te oriento direitinho como é que faz, tá bom? Tá bom, obrigadão. Nada. Tem uma função bem simples, que se só apertar um botão e aparece. Porque antigamente, quando eu ia fazer esse bicho, eu tinha que colocar bem direitinho qual era que eu queria. Aí depois colocar os pontos e tudo mais. Aí no Excel mais atual, você apertar um botão e já aparece direto a linha. Ah, é? Salva muito tempo isso. Você vai em layout de alguma coisa e tem lá. Vou verificar isso aí. Bom saber. Obrigado. Nossa, porque na época, nos antigos, era complicado, bicho. Nossa, para você selecionar... Não, o Excel antigo, a pessoa demorava muito para fazer uma regressão linear dessa. Aí hoje em dia você aperta um botão e pronto. Muito fácil. Sensacional. Valeu mesmo. Muito bem. Rosseno, por favor, manifeste. Boa noite, professor.
Deixa eu sair aqui. É que eu queria fazer um comentário em relação a essa equação mesmo, porque eu não tinha feito a regressão linear ainda dos meus gráficos, né? E aí eu queria só comentar que deu o R quadrado da minha regressão deu 0,978, né? E daí, tipo, realmente ficou bem parecido com a função linear mesmo. Eu até cheguei a jogar no Wolfram Alpha aqui os dados para fazer uma regressão logística, que daí ele dá a função que parece mais, e foi uma linear mesmo. Então, a regressão logística fez uma regressão linear, então deu um gráfico linear mesmo. Então, era aquilo que a gente esperava mesmo, né? A variação linear, na pressão, deve-se ter a variação linear no alcance. Ok? Muito bem, muito obrigado. Bom saber disso. Mas mais alguém quer comentar? O meu, você levantou a mão, o Hélio também. O meu, vai lá, você está mais na lógica aqui para mim. Opa, que eu esqueci de comentar quando eu estava apresentando meu gráfico, que o senhor até perguntou o que dá para concluir, né, a partir daquele gráfico, que dá para perceber que o lançamento de 100 e 110 PSI teve o mesmo alcance. Então, claro, se a garrafa ela fosse uma garrafa ideal, que não fundisse, não tivesse aquelas microfissuras que o senhor comentou, né? Se ela não fosse prejudicada, lançamento após lançamento, se fosse foguete ideal que não fica deteriorado com os lançamentos. Quanto mais pressão, mais alcance, e teria alguma lei de formação ali. Mas, por conta dos nossos foguetes não serem foguetes ideais, não dá para fazer um foguete ideal, né? É só teórico que dá para fazer foguete ideal. Então, tem um certo ponto que a alta pressão, mais prejudica do que ajuda. Então, está ali entre 100 e 110. Então, daria para fazer, acho que foi o Luiz Pamplona que falou, que se fosse de 5 em 5 PSI, daria para tirar conclusões melhores. Né? E, realmente, se desse para fazer um teste com 105, que foi ali entre os dois pontos, que já não aumentou o alcance com o aumento da pressão, então daria para ver o comportamento da garrafa, do alcance, como que o foguete fica deteriorado, a partir de qual pressão que o foguete já não aguenta mais e perde muita eficiência. Fora que teve, acho que, uma pessoa que, agora eu não lembro quem foi, acho que foi o Lauro, que falou comigo até no WhatsApp, que o foguete dele saiu da base com 30 PSI. A Laurice, meu. que... foi você? Foi. Que o foguete saiu com 30 PSI, né? E a Laurice, acho que saiu com 40. O meu saiu com 10. Eu só fui pressurizando com o gatilho desconectado, sem aquela luva de 40 milímetros, até sair. E, por coincidência, foi com 10 PSI ali o primeiro valor, porque... lembrando que o seu saiu com 10 por ele ser mais leve, né? Bem mais leve. Foi mais leve. Eu comentei isso com o Luiz, e também porque eu só usei um balão na vedação e um balão número 5, que é menor que o balão número 6. É verdade. Tem esse detalhe. Então, foi uma vedação bem mais fraca, mas que não começou a vazar. O lançador ele não vazou, mas a vedação também não fazia tanta força, não oferecia tanta resistência ali na hora de lançar o foguete. Então, foi uma pressão bem menor para o foguete sair da base, porque o volume do foguete, o volume de água foi menor, foi 210 ml. O foguete estava com 100 gramas, foi um balão 5 ainda, que o 5 é pequeno, menor que o 6. Então, foi um conjunto de fatores que fez o meu foguete sair da base com menos pressão. Excelente. Muito bem. Serviu de um aprendizado fantástico. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Hélio, por favor. Boa noite. Eu queria perguntar para o pessoal que conseguiu fazer lançamento com baixa pressão, porque o que usou para lubrificar, ou como é que é o sistema de vedação? Assim como o Romeu disse que ele usou o balão 5, né? É que eu usei 2 argolas, que acho que de balão 6,5, com esparadrapo, mas eu acho que ficou muito forte
Aí só conseguiu sair a partir de 70 PSI os meus lançamentos. Uhum. Aí eu queria saber o que o pessoal usou assim para lubrificar ou alguma coisa assim. É a vaselina, né? Ah, Lubrificação. Alguém pode o, gastar. a nossa base, a base de lançamento que eu acabei testando, ela não é essa base que, tipo assim, utiliza balão ou esparadrapo para vedação. Ela acaba usando o Tecnil, bem moldado no jeito do gargalo da garrafa, com as presilhas de PVC em volta do tamanho da garrafa, especificamente o tamanho da garrafa. Com isso, qualquer pressãozinha que tem, você solta, ela já solta, né? Você colocando, tem que colocar vaselina também, né? Tem tanto a vaselina em gel quanto a que é usada em carro. Eu acho que é assim, carro não, alguma coisa, que é um potezão assim, que é bem líquido. A gente acabou colocando e saía facilmente, entendeu? Tanto no foguete era colocado, quanto no... No cano, né? no cano, que para guia, o guia, né? O que é feito do guia, basicamente, do foguete. Show. Excelente. Muito Deve bem. ser por isso, porque ó, eu acabei utilizando óleo para lubrificar, mas acho que não deu muito certo. O óleo tem propriedades bem interessantes, né? Ele pode servir quase como um velcro. Ele funciona por uma direção e ele é completamente resistível em outra. Então é uma surpresinha. Já vi uns estudos a esse respeito, é bem interessante. Muito bem. Mais alguma coisa? Deixa eu passar aqui agora para a Mariana, que ela levantou a mão. Obrigado, Hélio. Valeu mesmo. Mariana, por favor. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Professor, então, eu estava com dúvida em relação àquela função do Excel, que estavam falando da... Então, eu fiz, só que eu não sei se é assim. Posso compartilhar? Sim, por favor. Eu mandei até mensagem para o senhor a respeito do gráfico. Você mandou. Eu quero pedir desculpa, inclusive, o pessoal também que mandou mensagem para mim. Meu celular, eu dei uma queda nele e ele começou agora, a bateria começou a inchar, ele ficou errático, e aí eu visualizo o que a pessoa está dizendo, na hora quando eu vou digitar, ele apaga. Aí a pessoa, pô, a pessoa é mal, ele vê, visualiza, não diz nada. Não, é meu celular, que ele agora está ruim, então vai demorar um pouquinho até eu conseguir resolver isso aí, tá? Eu na rua não consegui mexer no computador para dar resposta rápida. Não, mas não tem problema não, professor. É que eu fiquei em dúvida em relação a fazer o gráfico, e daí estava falando sobre essa função aí linear. Seria mais ou menos assim? Isso, exatamente, essa função. Claro que o ideal é encontrar a função desses gráficos. A função que você encontrou foi desses gráficos aí, né? Isso. Certo. Então, é encontrar essa função. A gente espera que ela seja linear, mas a gente espera, mas uma coisa é a gente esperar, outra coisa é o teu resultado te mostrar. E detalhe, olha, nunca espere que esses valores saiam em cima da linha certinho. Por quê? Porque isso é experimental. Se vocês forem trabalhar com ciências experimentais, física experimental, química, biologia, as coisas nunca saem como planejado, certo? O que sai, basicamente, de acordo com o que você espera sair, é dentro de um espaço amostral estatisticamente bem robusto. Aquelas histórias lá que o pessoal conta que em ciência, você faz a observação, levanta a hipótese, vai ver o experimento para levantar a hipótese, isso aí é romântico, porque a prática é diferente, a prática não é bem assim não, tá? É claro que segue esse padrão, mas não é bem assim não. Então, os resultados, eles têm que baterem dentro de um certo limite, como, por exemplo, aqui, a gente espera que saia uma reta, mas saiu uma reta? Não saiu. Mas e por que não saiu uma reta? Por vários fatores. Você viu lá, ó, a pressão do teu foguete influencia a estrutura do teu foguete, o anel de vedação lá dentro, a própria velocidade de saída, porque quando o foguete, na hora quando ele sai, o momento mais crítico dele é exatamente enquanto ele está saindo água. Eu não sei se o Canali já comentou isso com vocês, mas no momento que o foguete sai da base e ele está saindo água, é o momento que ele está acelerando. Naquela hora ali, ele está sujeito a todos os fatores possíveis. A velocidade, a força de arrasto, tanto é que a força de arrasto dele, ela atua exatamente naquele período ali, porque ali é onde ele está com a velocidade máxima dele. Vai atuar também a própria pressão dentro do ar, se tiver vento também, tudo isso vai influenciar nele. E aí o que acontece? Quando acaba aquela água, aí ele vai
entre aspas, quase que por inércia. Ele vai fazendo aquela parábolazinha. Como é que eu sei que a resistência do ar não foi suficiente? Quando eu vejo a parábola saindo bem certinho, entendeu? Então, todos esses fatores, velocidade de escape dele, a velocidade de arrasto, tudo, todos os fatores só altera no comecinho. Depois, por exemplo, se durante o lançamento ele fez uma velocidade aqui que fez ele perturbar e ele ia assim, então ele vai continuar e vai assim. Mas se fez ele perturbar e ele ia assim, então ele vai assim. Ele não se corrige no meio do caminho, entendeu? E a correção dele é enquanto ele está voando. É por isso que o pessoal usa uma guia, que a guia ajuda enquanto ele está no momento crítico de aceleração dele, para que ele não se perturbe, ou que se perturbe o mínimo possível, ok? Então, ou seja, se ele sai ligeiramente voltado para baixo, ele não vai tão longe quanto nas mesmas condições ele sair um pouquinho para cima, que ele iria um pouquinho mais longe, entendeu? Então, esses pontos saem erráticos. Isso que eu estou bem simplificado, tem muito mais coisas envolvidas nessa história aí. Mas é esperado, sim, que tenha essas variações aí. Eu posso dar uma olhada no teu foguete? Pode, só que eu não estou com ele aqui, mas eu tenho... Não, tem o teu relatório? Eu tenho o relatório. Então mostra ele aí, pode mostrar. E você conseguiu até 150 PSI, menina? Sério? Oi? Conseguiu ir até 150 PSI? 150 PSI. O problema é que fica difícil de bombear. Fica muito difícil. Tem que jogar o corpo em cima. Tá morrendo. Fica sem ar uma hora. Com certeza. Mas se você tiver a imagem, eu gostaria de dar uma olhada, por favor. Sim, eu tenho. Calma aí, um segundo, por favor. Tudo bem, tudo bem. Eu vou ter que abrir. Enquanto você vai abrindo aqui, quer dizer, pessoal, você tem uma ideia da quantidade de variáveis que você tem que levar em consideração. Por isso que o foguete é muito interessante. E foguete, ele é usado no Japão, por exemplo, para trabalhos profissionais, foguete de garrafa PET. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas, por exemplo, lá no Japão, que é muito montanhoso, você precisa passar uma rede de fiação, né? E aí, o que é que você faz? Antigamente, o cara botava aquela ruma de fio nas costas e saía, porque não dá para passar trator, não dá para passar nada. Então, saía com aquele fio nas costas desenrolando até chegar do outro lado lá. Passava horas, até dias para poder fazer uma transmissão. O que é que eles fazem hoje? Pegam um foguetinho desse aí, põe sob pressão, põe numa corda guia e lança. Chega lá na frente, é só puxar a corda e o fio vai junto, entendeu? Então, ele é usado profissionalmente. Olha aí, seu foguete. Aí, o professor ficou assim. Ok. Qual é ele não me parece... Ele tem cara de ser pequeno, né? Mas parecia ser mais alongado. Não, ele é mais alongado. Aqui o problema é, tipo, eu queria colocar ele exatamente nessa página, aí eu meio que dei uma esticada nele e ficou menor, mas ele é bem... Ele é relativamente grande, sim. Ele é meio alongado, sim. Aqui as aletas parecem grandes também, mas elas são mais pequenas. Ok. Aqui ele é mais esticado. Certo. Olha só, a tua aleta pontiaguda muito provavelmente atrapalhou na dispersão desses dados, entendeu? Porque ela fica em alta pressão, ela vai balançar muito, ela vai atrapalhar bastante. O curioso é que quando você está em alta velocidade, a aleta não precisa ser grande demais, porque ela já atrapalha por causa do arrasto. Ela pode ser menorzinha. Então, se é um foguete de alta velocidade, o teu uns 50% do diâmetro da tua garrafa vale a pena. Vocês vão ver quando for no foguete a combustível sólido, que a distância seria um diâmetro e meio, seria o ideal. Mas é porque o foguete sólido é bem pequenininho, a resistência do ar não é tão grande para ele. No caso de uma garrafa PET, você não pode aplicar isso. Se você coloca uma vez e meia lá, ele praticamente não vai sair do lugar, porque ele vai sair tão errático devido à alta pressão. Deveria um dia vocês tentarem colocar um webcam acoplada nesse foguete, focalizando a aleta, para você ver como é que fica o comportamento dela durante o lançamento. Cara, é uma loucura. Imagina que aqui é o corpo do foguete e aqui é a aleta. Na hora quando você lança, a aleta ela começa a fazer, ela se sacode assim, ó. Vai sacudindo, sacudindo. Cada sacudido desse é um movimento, uma direção diferente que você vai lançar para o teu foguete. Então, ele vai ficar... Como são várias aletas, então ele vai meio que uma empena vai anulando o efeito da outra. Então, ele vai ficar se corrigindo. Mas ele fica se tremendo assim. Quando ela é grande demais, esse efeito de anulação pode não acontecer mais. Aí, resultado, o teu foguete começa a ficar errático.
O resultado disso são pontos bem variados lá no teu lançamento. Entendeu? E qual que seria o melhor formato, então? O ideal seria aquele desenho tradicional de foguete, aqui o corpo do foguete, seria a coisa voltada para trás, assim, ó. Pronto, lembra da bomba V2 dos nazistas? Ah, sim. Seria aquela lá, apontado mais para trás, assim. Experimentalmente, eu consegui demonstrar que com o pessoal lá das Olimpíadas, é que ela tem esse formato aqui, ó, vou desenhar aqui, ó. Ela puxado para trás, assim. Não é como se fosse um triângulo, só que ele é cortado, entendeu? Então, ela faz isso, baixa um pouquinho, sobe e cola lá em cima. Faz isso, baixa um pouquinho. Esse seria o ideal. Depois me escreve que eu te mando um desenho, um esqueminha, que é o que vai mais longe, entendeu? Que segue mais... 9h37, então nós... Obrigado você, obrigado pelo compartilhamento. Luísa, você quer falar alguma coisa? Nós já vamos caminhar para o nosso... Boa noite. Eu só queria tirar uma dúvida, é porque eu tô vendo as pessoas usando diferentes formatos de garrafa, 2 litros, 1 litro, etc. E eu queria saber, por senhor, uma opinião, assim, qual que seria o melhor formato? Porque as garrafas de 2 litros, elas têm um diâmetro maior, as de 1 litro têm um diâmetro menor. E eis aí um problema que, na minha opinião, não tem uma conclusão definitiva. Mas essa é a minha opinião. Eu assumo a possibilidade de estar errado porque eu não tenho tantos dados. Porque é o seguinte, a ideia é muito simples. Se teu foguete é mais alongado, cabe mais combustível. Se cabe mais combustível, ele acelera por mais tempo, adquire maior velocidade e vai mais longe. Porém, ele fica pesado. E se ele vai ficar pesado, ele não voa tão longe e vai mais perto. Aí você pegar, então vou pegar um foguete pequenininho, de garrafa, né, de 510 ml, aí eu vou lançar ele, é super leve. Pois é, super leve, mas não tem combustível suficiente para fazer ele ir tão longe. Aí você pode pensar, e se eu pegar um foguete pequenininho e bem alongado? Eu tinha pensado nisso. Só que até agora eu não consegui fazer, porque eu não encontro uma garrafa que seja fininho e alongado. A única que eu consigo de 500 da mesma espessura do de 510 ml, é só daquele tamanho dele pequenininho. Então, o ideal é que ele fosse o mais alongado possível e fino. Aí esse seria o bom. Como a gente não tem, então não se tem uma conclusão a esse respeito. Quer ir mais longe? Então, aposta no garrafa de 2 litros. Só que aí você tem o problema de ele ficar pesado demais. Qual é a minha solução que eu encontraria? Ao invés de tu colocar teu reservatório de água na base do teu foguete, coloca ele lá perto da coifa. Porque, ó, imagina que aqui é o foguete, certo? Você tem aqui está a coifa, né? A ponta dele. Aqui está a saída de água. O reservatório geralmente é aqui, né? Então, o que acontece? Na hora que tu enche ele de água, o centro de gravidade dele vai para baixo. No momento que tu lança, que essa água foi embora, o centro de gravidade dele sobe à medida que ele está voando. Voando, né? Entre aspas. O foguete não voa. Então, o que acontece? Se eu colocasse esse meu reservatório lá no topo, aí, mesmo que eu tenha variação de centro de gravidade, por causa da massa que está perdendo, ela ainda está lá na ponta. Então, eu vou ganhar em eficiência no meu foguete. Entendeu? Então, eu devo ganhar. O quanto, eu não sei, ainda não fiz esse experimento, eu ainda quero trabalhar. Porque tem uma série de problemas de engenharia para ser resolvido. Porque se eu coloco esse reservatório lá no topo, eu teria que colocar um cano aqui. Que cano? Cano de PVC? Mas aí o cano de PVC vai ficar pesado. Se ele ficar pesado demais, eu comprometo a estrutura do meu foguete. Seria um cano acrílico? Tá, mas e se eu for um cano acrílico, como é que eu vou colocar a minha vedação com a garrafa? A vedação aqui embaixo ou a vedação lá em cima? Teria que ser aqui embaixo. Aí eu pensei no seguinte, coloca o reservatório lá em cima, coloca uma outra garrafa aqui embaixo, prende bem aqui, prender mesmo para valer com terte, com araldite, com fita veda-rosca, silver tape bem, aquelas da aeronáutica, que seja. E aí faz a prensa aqui. Por quê? Porque na hora que você prender aqui e aumentar a pressão aqui, ele vai querer se separar. E é esse cara aqui quem vai segurar. Eu estou apostando nisso. Mas ainda não fiz esse experimento. Fica aí a dica para quem quiser fazer. E se quiser mais detalhes a esse respeito, me procura. Mas é aquela história. O que é que qual dos dois é o melhor? É como eu lhe falei, né? Depende muito da forma como você quer. Respondi sua pergunta, Luísa? Sim, muito obrigada. Porque eu sou responsável pela modelagem do foguete na minha equipe, então eu quebro muito a cabeça por conta disso. Ah, show.
Mais alguma coisa? Que eu estou com medo do horário, não quero ultrapassar demais, não prejudicar o sábado de vocês. Romeu, Chaves, por favor. Opa, então, Alberto, outra coisa que eu também queria perguntar, você falou de um foguete mais alongado, só que não achou uma garrafa muito fina. Seria interessante fazer com 3 garrafas ao invés de 2, porque eu não sei se deu para perceber, o meu foguete, para não precisar de saia, que aumenta muito o arrasto, eu uso 2 garrafas inteiras. Só que a garrafa que fica na frente, eu só tiro o fundo. Deixo só o gargalo. Eu deixo a garrafa inteira só com fundo para colar na outra. Então, fica o comprimento de praticamente 2 garrafas inteiras. Se eu acrescentasse uma terceira garrafa, ficaria melhor? Não ficaria. Por quê? Porque, primeiro, ele vai ter o problema de você teria que ter uma longarina dentro dele. Você sabe o que é isso, né? Ele teria que ter um exoesqueleto, um esqueleto interno dele para manter a estrutura dele. Porque à medida que ele fica alongado demais, ele fica frágil no corpo dele. E aí, quando ele está sob alta pressão, devido à alta velocidade, ele começa a ser esmagado. E aí ele pode se contorcer. E esse contorcer, ele perde eficiência, entendeu? Então, é no limite mesmo de 2 garrafas. Você pode tentar, bota 3 garrafas aí e faz o lançamento. Eu já fiz isso. O que acontece? Ele se perde no meio do caminho. A coifa, por incrível que pareça, lá na ponta, vira um martelo. Por quê? Porque o meio está meio solto. Então, ele vira um martelo. E aí, ele meio que enverga assim, ó, ele entorta. Entendeu? Devido ao teu lançamento. Porque você tem um cara aqui atrás que está empurrando e tem um cara aqui que está resistindo, mas essa distância é muito longa, ele vai querer fazer isso, ó, vai sendo esmagado. A menos que você cuide de toda essa estrutura dele. Só que quando você cuidar de toda a estrutura, de novo, vai aumentar a massa. Vai aumentar a massa, vai ficar pesado. Vai ficar pesado, não vai tão longe. Infelizmente, a vida não é tão simples, né? Infelizmente. E outro ponto que eu queria comentar é que teve uma reunião, acho que foi em janeiro ou fevereiro, que você até falou sobre algumas equações com arrasto, né, considerando o arrasto sem ser um movimento parabólico no vácuo, né, que é bem simples do que com arrasto. E a equação lá da trajetória, né, y em função de x, eu estava dando uma revisada para tentar achar o melhor ângulo de lançamento. Eu considerei um coeficiente de arrasto, eu fixei lá, dei um valor para alcance, para velocidade inicial, né? Já fixei, claro que não dava para determinar experimentalmente, então peguei até alguns dados que o senhor mesmo colocou no slide, por exemplo, coeficiente de arrasto igual a 0,05, eu coloquei lá na função, e o melhor ângulo que eu achei foi de 42,16 graus, um pouco menor que 45. Aí depois eu reproduzi a equação da trajetória, com 42, com 45 e com 50 graus. E esse ângulo de 42,16, mais ou menos, teve 0,53% a mais de alcance em relação ao ângulo de 45. 0,5% praticamente, que é pouca coisa, né, na proporção, mas pode parecer que não faz diferença, mas faz. Na turma que eu fui da Mobfog agora em fevereiro, teve uma equipe que por 20 centímetros não chegou em 300 metros, foi 299,8. Então, 0,5% faria diferença. Então, interessante, 42,16. Ele faz diferença, sim. Se você olhar a equação, quando não considera a resistência do ar, ela só depende do seno do ângulo, né? Aliás, o ângulo vai depender da tua velocidade e vai depender do teu... Como é que mais? Essencialmente a velocidade, a gravidade, né? Mas essencialmente a velocidade, né? Para dar a velocidade, a dependência dele. Quando você tem isso, porque você considera um movimento retilíneo uniforme na horizontal, e ele é uniformemente variado na vertical. Quando você tem resistência do ar, ele é uniformemente variado na vertical e uniformemente variado na horizontal também. Então, isso vai alterar. Fatalmente, ele vai alterar. Não é muita coisa, mas ele altera, sim. Outra coisa também, já altera mesmo sem você considerar a gravidade. Por quê? Porque na hora que você coloca 45 graus aqui, o teu foguete, ele não fica 45 graus. Você já percebeu, quanto mais pesado o teu foguete fica, ele fica mais baixo. Ele fica assim, ó. Então, ele sai assim. Ou ele sai com esse bico dele querendo fazer isso, ó.
Então, o ideal seria você colocar, eu pelo menos, meus lançamentos, quando eu quero ir bem alcance, eu defino 60 graus, porque justamente eu compenso ele. Ele vai cair aqui um pouquinho mais, que aí dá a compensação do 45 graus, entendeu? Agora, a força de arrasto que atua nele é muito curta no período, porque, lembre-se, a força de arrasto ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Como a velocidade cai muito rápido, então a força de arrasto cai muito rápido também, então ela não vai ter tanto significativo. Para você ter uma ideia, ela vai ter mais significado no desempenho do foguete na coifa dele, nem tanto na aleta. Você pode ter até uma aleta mal feita, tudo. Você pode até nem ter aleta, fazer ele tão bem alongado e bem estruturado, você não precisa de aleta. A resistência do ar dele não tem um significado tão grande, mas na coifa ela tem. E eu não esperava que isso fosse acontecer, eu achava que era o contrário, eu achava que era a aleta quem determinava o arrasto, o ato de atrapalhar no foguete, mas não, é a coifa quem faz isso. Muito doido, né? Muito doido. Mas obrigado pela sua observação. Nós vamos estudar isso com resistência do ar em mais detalhes, né? E aí eu vou abrir a observação em relação ao ângulo de lançamento, para a gente ver isso em detalhes, beleza? Obrigado pela sua observação. Muito bem, 9h47, não quero mais estragar o final de semana, o sábado de vocês. Vamos todos descansar, então agradeço demais, espero que tenha sido um aprendizado bom para todo mundo, como foi para mim, porque teve muita coisa nova, certo? Que eu vi, por exemplo, naquela parte finalzinha lá, eu realmente esperava que ele fosse linear ou indefinido, mas quando o Pamplona que falou sobre a questão da alta pressão, aí eu liguei a investigação, né? Eita, a relação da coifa do corpo do foguete com a abertura. Vai acontecer, o cérebro trabalhou rápido, aí eu disse, não vai dar linear nem a pau mesmo, não, ele vai decair lá. Então, isso foi um aprendizado muito grande para mim e eu vou investigar isso melhor. E espero que tenha sido o mesmo para vocês, ok? Então, gente, quero agradecer. Se alguém tem mais alguma consideração final, pode fazer. Eu vou deixar de gravar aqui, pausar na minha gravação.